Como é bom, né? Ver a esposa aqui ministrando, a família no altar. Hoje tive o privilégio de ver minha sogra abrindo o culto também, mas isso aqui não é lugar apenas para um grupo, mas para vocês todos que estão aqui na presença do Senhor, amém? Então, você que deseja estar ativo no Ministério da Família também, participando mais ativamente, nos procure e fala, pastor, quero estar aí, quero servir, quero participar mais. Alguns da gente já tem convidado, né? Você vê que a gente vai fazendo um rodízio aqui de pessoas ungidas do Senhor para poder estar ministrando a palavra. E aí a gente vai falando assim, vem você agora, Deus quer te usar, né? Porque Deus quer usar cada um de nós. Mas a nossa família, ela foi chamada para ser realmente uma família marcada, para estar no altar do Senhor. Assim como hoje nós temos o privilégio de ver a nossa família, que eu tenho o privilégio de ver a minha família aqui servindo a Deus, eu tenho certeza que esse é o projeto de Deus para a sua vida também. E é por isso que você deve buscar o Senhor, para que a palavra dele que diz, né, como promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela seja uma realidade na sua vida, amém? E olha, não é fácil servir ao Senhor, porque a unção vem, a vida com Deus vem, mas a caminhada contínua com o Senhor é uma luta diária, é um desafio para que nós não venhamos a desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então eu e você precisamos estar buscando intensamente a Deus, só assim. A gente estava ontem lá no seminário, não foi seminário, né? Mas no encontro para homens, né? E uma das coisas que foi o primeiro ponto que o bispo falou, vou dar só uma palhinha aqui, que tem mulher aqui, não posso falar tudo não, né? Senão vai acabar nosso segredo, como é que a gente fica forte, né? Mas a gente aprendeu lá alguns passos para ser forte e ser homem, à luz do que Deus planejou para nós. E o primeiro não é segredo para nenhum de nós, é que nós, para sermos fortes, precisamos nos alimentar da palavra, amém? É a palavra que nos mantém fortes, é o nosso alimento, o homem e a mulher também, amém? Sem a palavra, ele se torna uma presa fácil aos enganos desse mundo. Então, meu irmão, vamos para a palavra, aqui, mas que ela continue fazendo parte do seu dia a dia, para que você permaneça forte e de pé, né? A palavra até nos orienta, olha, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E onde está esse cuidado? Guardei no meu coração, escondi no meu coração as tuas palavras, para que eu não venha pecar contra ti, amém? Então eu queria te convidar, são 11 horas agora, eu prometo não passar de 11h30, para que a gente possa ter um momento na palavra. Deus colocou algo no meu coração, que eu confesso que dá um friozinho na barriga para ministrar aqui, mas é Deus quem conduz aquilo que Ele deseja falar com a igreja, amém? E eu queria te convidar então a abrir a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo de número 14. Nós vamos falar um pouco aqui sobre esse tema, que não é um tema fácil, porque eu acho que uma das maiores dificuldades do ser humano é relacionamento. Quem concorda comigo que relacionamento é uma coisa difícil, né? Quem aqui é difícil? Levanta a mão assim. Quem aqui se acha difícil? Todos nós, né? Por isso que é difícil. Porque a gente é difícil, o outro é difícil. O relacionamento é um negócio bem complexo. E se não fosse Deus, meu irmão, eu não sei aonde nós estaríamos, né? Então, abriu aí em Romanos 14. Coloca a mão sobre a palavra, ou sobre o seu coração nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar a nossa vida como igreja diante do Senhor, para que a Tua palavra, ela possa nos ajudar a caminhar sempre segundo a direção do Espírito Santo. Que não seja o nosso eu, a nossa vontade, mas como diz a Tua palavra, que todos os dias nós possamos tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e então seguir ao Senhor de perto, de fato. E isso só acontece quando nós deixamos a Tua palavra entrar no nosso coração, na divisão da alma e do espírito, para que ela produza transformação, Pai, para que ela possa nos tornar novas criaturas, a cada dia mais a imagem e semelhança do Senhor. Faz isso nessa manhã, faz isso a cada dia que, como Teus filhos, buscamos a Tua face,
A cada dia que buscamos a tua direção, muda um pouquinho mais dentro de nós, para que possamos chegar à estatura perfeita de um homem e uma mulher aprovados pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Romanos 14, meu irmão, eu vou ler alguns versículos aqui e saltar por eles, para a gente poder entender o contexto geral. Mas ele diz aqui, os fracos e os fortes. Quem são os fracos e os fortes? É muito interessante, porque em algumas coisas nós nos achamos fortes, mas Deus fala que nós devemos levar em conta aqueles que não são fortes naquilo que eu sou. E algumas coisas nós nos achamos fracos, e Deus fala que na nossa fraqueza Ele aperfeiçoa o seu poder. E como é que a gente lida numa família onde cada um tem um temperamento diferente, cada um tem algo que é bom e que você fala assim, mas isso é tão fácil, como é que você não consegue resolver isso? Mas para ele é uma fraqueza, para ele é uma limitação. E a gente precisa aprender a equilibrar a maneira de viver, mas, como a palavra vai mostrar aqui, buscando ajudar uns aos outros, para que a nossa família seja uma família abençoada. Amém? Olha o que ele diz aqui em Romanos 14, versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. A primeira palavra já é difícil, né? Aceitem. Aceitem aquele que não tem a mesma maneira de pensar que você, porque ele ainda não cresceu naquele ponto. Aceite aquele que não concorda contigo. É fácil aceitar quem não concorda com a gente, meu irmão? É fácil aceitar quando a pessoa fala, não quero desse jeito que você está propondo. E você fala, mas esse é o jeito certo. Esse é o jeito que Deus me falou para fazer. E o outro fala, não, eu não concordo. E não consegue bater para caminhar juntos, muitas vezes. Porque não aceitamos aquele que pensa diferente da gente. Por alguma limitação que ele esteja vivendo, por alguma fragilidade emocional que ele tenha, por não encontrar a Deus da mesma forma que você já encontrou. Ele está no outro momento, mas a palavra de Deus diz que eu e você devemos aceitar aquele que é fraco na fé, mas de uma forma específica, não discutindo assuntos controvertidos. Quem já se pegou discutindo algo com alguém e no final das contas falar, eu desisto de você, desisto de lutar para você entender isso, né? Você fala, discute um assunto que é meio controverso, que é difícil de chegar no consenso, e aí você vê que aquela discussão não está levando a algo saudável. E aí você entende que é melhor parar, porque o relacionamento começa a ficar desgastado. E o que o apóstolo está falando aqui, o apóstolo Paulo aos Romanos você precisa ter sabedoria para lidar com as diferenças de pensamento e de maturidade nos seus relacionamentos. Não é que você vai concordar com aquela posição do que é fraco na fé, mas você não vai entrar nessa discussão com aquele que é fraco na fé, tentando convencê-lo. Não é dessa forma, mas existe um caminho que nós devemos buscar. E ele dá alguns exemplos aqui nos próximos versículos. Ele fala, olha, para alguns, eles ficam ali numa religiosidade de que aquilo ali pode ser aceitável. Olha, pode comer tal coisa, mas outra coisa não pode. E aí depois a gente fica discutindo, mas por que você tem que guardar o sábado, mas você não guarda? Você está certo, você está errado. E começa a pegar algumas questões da Bíblia, e aquilo gera discussão. Quando na prática os dois às vezes estão tentando buscar a Deus e agradar a Deus. E o apóstolo vira e fala, olha, no versículo de número 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Então, meu irmão,
Não é hora da gente julgar aquele que pensa diferente de nós. Não é hora da gente apontar o dedo daquele que errou ou falhou. Mas o apóstolo aqui, ele vai mostrar que se nós queremos que Deus seja exaltado no nosso meio, dentro do nosso lar, nós precisamos abençoar aqueles que estão próximos a nós, não julgando pelo seu erro, não apontando as suas fraquezas, as suas falhas, mas estendendo as mãos, como Cristo estendeu, para ajudá-los nas suas limitações, para ajudá-los nas suas fraquezas. Se você é forte na fé, naquele ponto, e ele é fraco naquele ponto, não coloque o dedo sobre a ferida e aponte as suas falhas, mas se coloque ao lado dele, para orar com ele, para lutar com ele, mostrar que é possível que ele seja fortalecido naquela área, e juntos vocês vivam o melhor de Deus na sua casa, amém? Essa é a postura, esse é o chamado que Deus nos dá, através da palavra dele. Como tem sido, meu irmão, o seu relacionamento com a sua família? Será que nós temos julgado e muitas vezes colocado um peso sobre os nossos familiares por aquilo que eles fazem ou deixam de fazer? Ou será que nós temos realmente agido como o apóstolo fala, sem julgar, mas estendendo as mãos para auxiliá-los, mostrando a eles como agir para superar aquela limitação? Não é fácil. Nós já falamos aqui, né? No início dessa conversa, não é fácil manter um relacionamento saudável, tranquilo, e muitas vezes porque começa de nós mesmos. Nós somos difíceis, nós somos às vezes cabeça dura, cheios das nossas verdades, cheios dos nossos julgamentos, e se alguém não concorda com a gente, o mais comum é a gente fechar a cara e virar as costas e sair, não tem jeito não. E a gente trava o relacionamento. Estou mentindo, pessoal? É uma realidade aí da sua casa também. Amém? Então a gente precisa aprender a transformar essa reação que muitas vezes bloqueia o melhor de Deus de surgir dentro do nosso lar, dos relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher. A gente precisa aprender a ter o coração realmente quebrantado, meu irmão, e a ser como Jesus. Jesus, quando ele era colocado contra a parede, quando ele era caluniado, quando ele era colocado de maneira a ser desacreditado pelas pessoas, ele não atacava na mesma moeda, ele não virava as costas e ia embora e desistia daquela pessoa, mas ele sempre estendia as mãos, ele sempre dava uma palavra de ânimo, mesmo não sendo aceito naquela situação, naquele local. E ele é o nosso exemplo, ele é a nossa referência, amém? O que nós temos feito com aqueles que não concordam com o nosso ponto de vista? Porque a palavra aqui ela nos chama a não considerar apenas o nosso ponto de vista, mas considerar o ponto de vista do próximo. A considerar a maneira como o próximo, ele está encarando a vida. Porque toda ação que nós fazemos, que nós temos, meu irmão, ela reflete nas pessoas ao nosso redor. Seja de maneira positiva ou negativa. Seja para o bem ou para o mal. Ela pode afastar a pessoa que está na nossa casa e ela viver no mesmo lar, mas longe, com o coração separado, afastado, um relacionamento frio. Ou uma ação nossa, ela pode unir, ela pode ajuntar, ela pode aquecer o relacionamento. Mas isso muitas vezes depende de nós, que somos talvez mais fortes na fé, mais maduros na fé. Isso é algo que o Espírito Santo deseja nos ensinar nessa manhã. Aqui no versículo de número 13, Romanos 14, 13, ele diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Meu irmão, se o apóstolo Paulo há tantos anos estava falando isso para os romanos, é porque já era uma realidade lá atrás. É natural do ser humano julgar. E às vezes a gente não julga com palavras. Mas quem aqui muitas vezes julgou só no pensamento, falando assim: misericórdia, hein? Não falou nada, mas um olhar, uma cara que fecha, não sei falar nada, a gente julga os outros, gente. A gente julga
o marido, julga a esposa, né? Às vezes só levanta a sobrancelha ou franze a testa, né? Né, amor? Faz só assim. E às vezes o marido olha para a esposa, faz aquele olhar assim, está julgando aquela outra atitude. Misericórdia, gente. Nós precisamos aprender a julgar menos e a nos dispor a amar mais. Ele diz aqui, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Será que eu sou aquele que julga o erro do outro? Ou realmente sou aquele que vê o outro falhando e me disponho a ajudá-lo? Me disponho a ajudá-lo a não errar mais naquele ponto. Lembra de os filhos de Noé, né? Que viram o pai ali, em algum momento falhou. O pai falha? Falha também. Vou fazer uma pergunta para você. Quem é que erra ainda? Levanta a mão. Né? Então, por que a gente julga o erro do outro, ao invés de se colocar como alguém que pode ajudá-lo a superar aquele erro? Porque nós também precisamos de ajuda. Amém? E aí quando Noé um dia errou, bebeu demais, ficou sem roupa, alguns filhos falaram, lá o papai, bebeu todas, encheu a cara, vamos lá tirar uma foto deles e botar no Instagram? Não, os outros irmãos vieram de costas e falaram, olha, o nosso pai errou, né? Ele falhou, mas a gente não pode deixar ele nesse jeito, vamos mostrar que ele pode melhorar, que ele pode superar isso. E eles foram de costas, e sem ver a nudez do seu pai, eles cobriram o erro do pai. Será que você está expondo o erro daquele que está na sua família? Ou você está se colocando para cobrir o erro dele? Para apoiá-lo em superar aquela falha? Como a gente tem lidado com os erros das pessoas que estão dentro do nosso lar? Do seu filho? Quantas vezes a gente quer falar na ânsia de resolver aquilo, e às vezes eu tenho que corrigir isso, né, amor? E fala, mas ele fez isso. E às vezes tem um monte de gente em volta, aí você expõe o erro dele, do filho, do marido, no meio de amigos, e fala, mas ele fez isso. E todo mundo arregala o olho, né? Fala assim, ele fez isso. E aí expõe o problema dele, expõe o problema dela, expõe aquela fragilidade, e o casamento começa a entrar em crise, porque chega em casa, o que o homem vai falar para a mulher, ou a mulher vai falar para o homem? Olha, você falou aquilo no meio dos seus amigos, você precisava ter falado aquilo. Quem nunca passou por isso, casal aí, né? Você precisava ter falado daquele jeito. Ou então o filho chega para a mãe e fala assim, mãe, não imaginava que você ia falar aquele meu problema para todo mundo, né? Nenhum filho passou por isso, né? Só eu. Né? Só eu que passei por isso. Ah, meu irmão, a gente precisa melhorar muito isso. Porque se a gente tiver no coração, ao invés de expor, de julgar, mas fazer o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do outro, a gente vai inverter. Ao invés de apontar o erro do outro, a gente vai cobrir como os filhos de Noé fizeram com ele. Não estou dizendo que você vai concordar com o erro, em momento algum a palavra ensina isso. Mas a palavra fala, não julgue, ajude. Não afunde, estenda a mão e levanta ele daquele poço, amém? Você tem autoridade em Deus para isso, mas você precisa ter um coração tratado. Ontem foi ministrado sobre Saul. Saul, quando ele ouviu as mulheres que estavam voltando ali, cantando, olha, Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Saul ficou com orgulho ferido, né? O bispo ministrou sobre isso ontem. Ele ficou com orgulho ferido, por quê? Porque ele tinha as suas emoções ali fragilizadas. Ele achou, não, eu não posso deixar Davi, que é meu subalterno, ser maior do que eu. E ele começou a se levantar contra aquele que era um grande ajudador dele. As pessoas que estão do seu lado, meu irmão, na sua casa, estão ali para ser alguém que vai te ajudar, que vai somar contigo, não para competir com você. A sua esposa é para somar contigo, marido. O seu marido é para somar contigo, esposa. Então não tem que haver competição. Mas vocês precisam ter o orgulho tratado, não ter ferida no coração para poder se alegrar com aquele que está indo bem. Até mesmo se ele for melhor que você. Glória a Deus por isso. Amém?
Isso não é algo que vai ferir o seu orgulho, mas vocês juntos vão viver o que Deus tem preparado para a sua família. Se alegre com aqueles que se alegram, chore com aqueles que choram. Isso é não julgar o outro, mas ter empatia para caminhar juntos. E a palavra diz que o reino de Deus, olha o que diz aqui no versículo de número 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável, fala assim comigo, agradável a Deus e aprovado pelos homens. Mas olha mais o que diz, eu quero ler mais o versículo 19 aqui antes de parar. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Repete comigo assim, esforcemo-nos em promover tudo aquilo que conduz à paz e à edificação da minha família. Amém, queridos? Será que a gente tem se esforçado para promover somente aquilo que conduz à paz e à edificação do nosso lar? A edificação das pessoas que estão ao nosso redor? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. E se nós, meu irmão, pertencemos a esse reino, porque Ele é o nosso rei, amém? Quem aqui tem o Senhor Jesus como nosso rei? Então você pertence a esse reino, você é cidadão do reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então isso precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Justiça, paz e alegria tem que nos acompanhar por onde nós formos, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. O reino de Deus está entre nós, amém? E nós somos cidadãos desse reino. Então essas características precisam nos acompanhar. Aí você fala, mas é difícil, pastor, porque as pessoas não deixam. Será que são só as pessoas ao nosso redor que não deixam? Ou às vezes a nossa atitude, a nossa reação, a nossa maneira de falar, ela não traz paz, ela não gera alegria dentro do nosso lar. Será que nós falhamos também nisso? Eu levanto minha mão e falo assim, preciso dar mais liberdade ao Espírito Santo, ter o coração mais quebrantado, para que eu não venha a levantar a voz para o meu filho, para a minha esposa. Não que eu faça isso com uma frequência que seja normal, mas se a gente não dominar o nosso espírito, a língua fala mais do que o espírito, não é verdade? O coração, ele aquece na hora daquela discussão, né? E a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. Mas, meu irmão, é o reino de Deus. E ele fala que o reino de Deus, ele tem essas características pelo Espírito Santo. E aí é que está a nossa diferença daqueles que são fracos na fé, daqueles que não buscam ao Senhor. Porque ele disse que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no homem. É o homem que tem justiça, paz e alegria naturalmente falando. O homem tem uma tendência meio narcisista às vezes, né? Não quero mais isso não. Eu estou cansado, estou chateado. Cada um vive a sua vida, eu vou viver a minha. Mas o homem, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele começa a abandonar os seus próprios pensamentos, as suas limitações, e ele vai sendo cheio do Espírito Santo e começa a fluir paz, começa a fluir alegria, que não é natural dele, mas é porque o Espírito Santo está se movendo através do homem. Quem quer deixar o Espírito Santo se mover dessa forma na sua vida, amém? Então levanta as suas mãos comigo e fala assim, Espírito Santo, eu te dou liberdade para transformar tudo aquilo que há em mim, a fim de que, através de mim, o teu reino possa fluir dentro da minha casa, gerando justiça, paz e alegria para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, meu irmão, não empreste sua boca para falar coisas que vão gerar algo diferente de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não abra o teu coração para palavras que vão tirar a sua alegria.
mas blinda o teu coração no Espírito Santo, meu irmão, e fala: ele falou isso porque ele estava chateado, ele não queria falar aquilo. O diabo está tentando minar o nosso relacionamento do casal. O diabo está tentando minar o meu relacionamento com meu filho, com meu irmão. Mas eu não vou permitir, porque eu sou forte na fé. E eu vou depois procurá-lo e falar: olha, eu sei que você ficou chateado. Eu sei que você falou aquilo no momento de raiva. Mas eu não vou deixar isso crescer no nosso meio. Vamos superar isso? Eu te amo, eu estou contigo. Eu quero vencer essa luta contigo. E olha, vamos orar junto. Você desmonta aquela pessoa que foi brava contigo, seja por razão ou não, meu irmão, mas você não aceita que aquele muro cresça entre vocês dentro do seu lar. Não aceita muros entre os relacionamentos que você tem na sua família, seja com o irmão, com o marido, com a esposa, com o filho, seja dentro do seu lar ou fora. Não é só dentro do teu lar, principalmente dentro da sua casa, mas fora também. Mas sabe, isso vai partir de um coração de um homem e de uma mulher, aonde o reino de Deus está sendo expressado, está vivo, porque ele vai falar: olha, se isso está tirando a paz, eu tenho que entrar ali, tomar posse daquela terra, e ela vai ser uma terra cheia de paz. Se isso está tirando a alegria do meu lar, eu tenho que agir ali e falar: Senhor, o teu reino está em mim, então aqui eu não aceito falta de alegria, tem que ter alegria no nosso meio. Amém? O nosso lar tem que ser um lar marcado por alegria, tem que ser um lar marcado por paz. E se não está sendo assim, meu irmão, se posicione como um homem e uma mulher que é cheio do Espírito Santo, onde o reino de Deus habita, e isso vai passar a ser uma realidade. E se você não ficar ligado, não continuar ligado com Ele e agindo espiritualmente na sua família, vai vir momentos para tentar tirar a paz, para tentar tirar a alegria. Mas quantos vão permanecer firmes no Senhor e vão lutar por isso todos os dias? Amém? Não abra mão, meu irmão. Se você vê que dentro da tua casa o ambiente não está legal, seja o primeiro a se posicionar e falar: Senhor, o teu reino habita em mim. Então aqui não há lugar para tristeza, não há lugar para desânimo, não há lugar para muros entre os relacionamentos. E você começa a agir, a profetizar, e o ambiente muda, meu irmão. Aonde a luz chega, treva nenhuma pode prevalecer, amém? E você é luz em nome de Jesus. Então não aceite algo diferente disso dentro do teu lar. Não aceite, meu irmão. Não importa se o nível espiritual dos meus familiares é diferente do meu. E às vezes a gente coloca a desculpa nisso. Não, mas lá em casa, pastor, o senhor não sabe, não tem como ter paz. Lá em casa, a alegria só quando eu saio. Porque aí eu tenho alegria, tenho paz. Mas quando eu volto, acabou a alegria, acabou a paz. Porque lá em casa tem demônio. Aquele homem, aquela mulher ali, não quer nada com Deus. Não importa, meu irmão. Nós falamos aqui enquanto nós orávamos: Deus conecta tudo. O leão da tribo de Judá, ele está contigo. E quando você entrar na tua casa, meu irmão, ele vai rugir com você. Oh, meu irmão. E não importa se tem demônios sobre a vida daquele homem, daquela mulher, se tem resistência, se ele fez algo errado, se ela fez, ele é com você. E você vai declarar: Senhor, aqui é paz. Senhor, aqui é alegria. Não importa, mas se você se posicionar, realmente vai mudar. Você pode estar no meio de pessoas que não temem a Deus, mas se você temer, isso basta para que a glória de Deus se estabeleça na sua casa, para que o poder de Deus seja uma realidade dentro de você. Sabe, é muito bom quando a gente tem sensibilidade ao Espírito Santo, e quando o casal tem sensibilidade ao Espírito Santo, ou quando pai e filho, não importa, porque você não luta sozinho. Esses dias, eu e minha esposa, a gente tem orado, lutado por algumas situações, mas que a gente tem falado: tem que haver paz, tem que haver alegria dentro do nosso lar. Se não há, a gente precisa lutar. E eu louvo a Deus pela mulher que Ele me deu, porque é uma guerreira no Senhor também. Uma mulher sensível à voz do Espírito Santo. E a gente precisa ser sensível a Deus. E eu vou te falar, meu irmão, ainda que você seja sozinho lá, ainda que você seja o único na tua casa que está lutando, você não está sozinho. O leão da tribo de Judá, ele está ali contigo. Não pare de lutar, mas você precisa vir aqui,
para poder realmente receber dele a força, o renovo, porque a gente cansa, né? A gente cansa de lutar, mas a gente busca em Deus o nosso abrigo, o nosso refúgio, e aquele cansaço se transforma em vigor novamente. Ele dá força ao cansado, ele levanta aquele que está abatido, e é Ele que faz isso contigo, meu irmão, nessa manhã, sabe? Não é porque você se cansou, não é porque você lutou e ficou cansado no final da luta que você não é mais forte. A gente aprendeu isso ontem também lá, né? Eu lutei, eu cansei, mas a palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias dele se renovam. E aí você pode estar cansado, meu irmão. Você pode estar exausto da luta, mas se você for para os pés do Senhor, Ele vai colocar você no colo dele, Ele vai renovar as suas forças, e Ele vai te fazer ficar de pé no dia seguinte de novo, como alguém pronto para lutar e guerrear. Você não está sozinho. É mais fácil quando estão dois, como a palavra fala, porque se um estiver fraco, o outro ajuda ele a se levantar. E você fala, mas eu sou sozinho na minha casa. O meu marido não quer nada com Deus. A minha esposa não quer nada com Deus. O meu pai, eu sou o único menino, o único filho aqui. Os outros não querem, meu irmão. Uma hora eles vão se juntar a você. Uma hora eles vão ver o Deus que você tem clamado, servido, porque o reino de Deus está dentro de você. É Ele que faz, meu irmão. A palavra diz aqui, no capítulo 15, nós que somos fortes. Quem é forte aqui pode dizer aleluia. Amém? Oh, meu irmão, ele diz aqui no versículo 1 do capítulo 15. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Você é forte, meu irmão? Então aprenda a lidar com aqueles que são fracos, para não deixar que a fraqueza deles, ela fira o seu coração e tire a sua paz, tire a sua alegria, tire a sua fé. Eles não estão ali querendo te afastar do teu Deus. Muitas vezes eles vão ser usados pelo inimigo para tentar tirar a sua paz mesmo, tirar a sua alegria. Mas a palavra diz, olha, guarda teu coração. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. E ele diz no versículo de número 5, o Deus que concede perseverança é Ele, meu irmão. Não vem de nós mesmos, mas Ele concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus Pai, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 7, meu irmão. Mais uma vez. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, para que vocês possam glorificar a Deus. Aceita, meu irmão, o outro. Por mais que ele seja difícil, por mais que ele não professe a mesma fé que você, por mais que ele te persiga, a palavra nos indica, não é fácil. Eu falei, Senhor, mas dura coisa pediste, né? Aceitem-se uns aos outros. E meu irmão, se nós não praticarmos isso na nossa família, ela não permanece de pé. Ou permanece como uma aparência, mas ninguém sabe a luta e a divisão que há dentro daquele lar. Porque ninguém conhece o lar, senão o Espírito Santo e os que moram ali. Mas a palavra diz, aceitem-se uns aos outros. Porque nisso, o Senhor vai gerar perseverança, ânimo, e é Ele quem gera um espírito de unidade. Se está faltando unidade dentro do teu lar, meu irmão, se está faltando unidade entre marido e esposa, se está faltando unidade entre pais e filhos, é Deus quem vai gerar isso. E é através de você, que é um vetor, um agente do Espírito de Deus na sua casa. E sabe, às vezes Deus permite que lutas apareçam para que essa unidade se torne maior dentro do lar. Às vezes Deus permite que problemas surjam à tona para que vocês entendam que é necessário unir forças, porque o inimigo não está brincando, meu irmão. Mas o inimigo, ele deseja destruir a sua família. Essa é a grande realidade. Ele não está satisfeito com você sendo um homem e uma mulher, aonde o reino de Deus se expressa. Mas
isso não vai mudar a sua postura, amém? Quanto mais ele tentar, mais você vai se aproximar desse Deus, e mais ele vai te fortalecer, para que o reino dele seja estabelecido na sua casa. Não pare, não desista, mas é ele quem nos concede perseverança e ânimo, e nos dá forças para que haja unidade dentro do nosso lar. E por fim, meu irmão, eu queria ler o versículo 13, você pode ficar de pé comigo, por favor? Romanos 15, versículo 13, ele diz assim: que o Deus da esperança, a esperança não é algo natural do homem, meu irmão. O homem desiste fácil. Se você depender só de você, ou se você depender dos sinais que os homens ao seu redor vão dar, tipo assim, se ele corresponder dessa forma, acho que eu vou dar mais uma chance para ele, né? Se ele der um sinal positivo, eu dou mais uma chance. Se não, vai viver a vida dele, eu vou viver a minha. E assim as famílias se dissipam, os relacionamentos se enfraquecem. Mas a palavra diz, olha, o Deus da esperança, que ele os encha de toda alegria e paz. Através de quê, meu irmão? Fala assim, através da minha confiança nele. Não é no homem, meu irmão, que você vai esperar a mudança dele. É em Deus que você vai esperar e deixar que Deus use a sua vida para haver mudança no seu lar, nos seus familiares, nas pessoas que você precisa. Então, verso 13, ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Ele é a fonte dessa esperança, ele é a fonte desta alegria e dessa paz. E se você estiver cheio dele, meu irmão, o diabo pode se levantar da maneira que for, mas no final vai restar justiça, paz e alegria no Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É ele quem faz, aleluia. Oh, meu irmão, não aceite algo diferente disso, não aceite. Se está diferente, meu irmão, você tem as armas espirituais para poder lutar dentro do teu lar e mudar isso. E eu queria te convidar a colocar a mão no teu coração, ou se você está junto com a tua família, a se unir a ele agora e orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio que o teu reino, eu faço parte dele, ele habita em mim. O Senhor diz na tua palavra que eu sou morada do Espírito Santo, que eu sou cidadão dos céus e não da terra. Então, meu irmão, comece a orar agora e dizer: Senhor, eu não aceito que o teu reino não seja visível dentro do meu lar, mas eu creio, Pai, que o Senhor me dará graça, oh Senhor, me dará sabedoria no falar. Toda língua pesada será transformada em uma língua que libera palavras proféticas de transformação, de mudança. E eu não irei julgar os erros que estão acontecendo ao meu redor, dos meus familiares, aqueles que talvez estejam ainda fracos na fé, mas eu irei ser como o Senhor, Deus. O Senhor me dará graça, humildade, sabedoria para estender as mãos sobre aquele que tentou me caluniar, sobre aquele que me feriu, que me magoou, mas pelo amor do Senhor que habita em mim, que flui através de mim, eu serei um instrumento para transformar, para levantar aquele que está caído, para curar as feridas daqueles que talvez até mesmo tenham me ferido, mas é a tua palavra se tornando vida através de mim, através de nós que somos o reino do Senhor na terra. E no lugar de desentendimento, no lugar de afastar, nós iremos ajuntar, traremos para perto, para que eles recebam desse mesmo amor que nós temos recebido, para que eles sintam o calor do Espírito Santo. Quando nós abraçarmos, haverá cura,
glória. Quando nós declararmos o nosso amor, haverá restauração. Oh, Espírito Santo, faz a tua obra agora. Visita os lares dos meus irmãos. Envia o leão que ruge, que desfaz todo o principado, que desfaz e destrona toda a potestade, e traz ordem, traz paz, traz a tua justiça. Não é a justiça do homem que falha, mas a justiça de um Deus eterno, de um Deus que julga e vê todas as coisas. Traz alegria, Pai. Nós repreendemos, Senhor, todo muro que se levantou entre os pais e filhos, entre marido e mulher, todo muro que o diabo colocou e que nós, por falta de sabedoria, deixamos que ele estivesse ali até hoje. Mas nós declaramos que está caindo agora, em nome de Jesus. Toda muralha no relacionamentos caiam agora. Diabo, você perdeu. Todas as suas ciladas, todas as suas artimanhas estão desfeitas para a glória do nome do nosso Deus. E haverá paz, haverá justiça, haverá alegria no nosso meio, e nada impedirá que o reino do Senhor seja estabelecido. O Senhor renova as suas forças, meu irmão, minha irmã. Você que talvez tenha lutado sozinho, Ele é contigo. O leão de Judá é contigo. Ele enxuga as suas lágrimas. Ele conhece as suas lutas. E é Ele quem te toma pelas mãos e te diz: a minha força, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Todos os dias eu tenho o meu maná para você. Todos os dias eu tenho um óleo fresco que desce do meu trono para curar as suas feridas e te dar uma armadura nova. E tantas vezes que for necessário, você se colocará em luta. E enquanto as suas mãos estiverem levantadas, a tua família viverá debaixo da minha graça. O meu poder agirá em seu favor. Não duvide, mas persevere, tem bom ânimo, e eu darei um espírito de unidade sobre o seu lar. Muitos se chegarão a você como fonte de vida, como fonte de bênçãos, de palavras que vão curar, acalmar, que vão restaurar, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Recebe desta unção nessa manhã, igreja, para que o reino do Senhor seja uma realidade aonde você estiver, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor.